Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Será apresentada a 10ª aula do módulo 3, a derrota de Trump e as implicações sobre o bolsonarismo no Brasil e sobre a direita internacional, que será ministrada pelo professor Ernesto Pares. Ernesto, uma boa noite. Desejo uma boa noite a todas e todos presentes. Por favor, companheiro. Bom, eu agradeço muito o Carlos, que se dispôs a fazer as duas tarefas hoje. Ele é o nosso anfitrião e vai ser o nosso moderador também, anotando as perguntas, etc. Gente, a tarefa dessa aula foi talvez uma das piores que eu já peguei. Não só porque é muito complicado você falar do Trump, mas porque o tema, o vínculo do Trump com o nosso inominável aqui, é uma coisa muito complexa, muito rica, muito cheia de informação. Vou adiantar para vocês, depois eu vou botar lá no nosso grupo. Para buscar informações sobre esse tema, eu usei 3 livros. 2 eu tenho aqui na minha estante, um eu não consegui, mas eu tenho o PDF dele em inglês, eu acho que ele não tem tradução em português ainda. Eu vou citar depois. Agora, eu usei principalmente, a maior parte de vocês sabe disso, eu sou um cara viciado em internet. Acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e começo a ler um monte de jornal na internet, principalmente os lá de fora. Então, tem alguns jornalistas dos quais eu sou um fã incondicional. Eu leio tudo que eles botam. E, ultimamente, eles têm falado muito da saída, da queda do Trump e o que representa o Biden na nova política estadunidense. Eu cito aqui, em particular, esses 3 que eu gosto muito, que é a Amy Goodman. Para mim, é uma das maiores jornalistas do planeta. Ela tem um jornal independente chamado Democracy Now! Eu sou apaixonado pela Amy Goodman. Tem o David Brooke, que eu acho que ele foi praticamente obrigado a sair dos Estados Unidos. Ele agora escreve muito naquele jornal do México, La Jornada. E o Noam Chomsky, que todo mundo conhece, todo mundo admira, e eu sempre que possível leio o Noam Chomsky. E as matérias dele saem muito naquele site Rebelion. Bom, então, a minha base da aula de hoje é nesses 3 jornalistas e nos livros que eu vou citar no decorrer da aula, né? Porque no momento exato a gente fala. Nós temos o título da aula, aula 10, a derrota de Trump. Mas nós estamos dentro de um bloco, é o terceiro bloco do módulo 3, que tem por título "O PT derrotará o bolsonarismo". Serão 3 aulas sobre o assunto. A primeira é minha, depois da Marília e depois do próprio Carlos Roqueiro. O PT derrotará o bolsonarismo? Será que as lições da derrota do Trump vão nos servir para a gente para derrubar o inominável? Lá no final da aula eu vou colocar a minha posição. Eu quero dizer o seguinte: oficialmente,
Trump só saiu do governo nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro desse ano. É o oficial. Só que muito antes da sua saída da posse do Biden, nós sabemos de alguns fatos ocorridos dentro dos Estados Unidos que, que nos mostram muita semelhança. Claro que você não pode comparar exatamente com todas as letras o que acontece lá e o que acontece no Brasil, mas tem muita semelhança com o que está acontecendo aqui por conta do gado do nosso insano. Antes, quer dizer, como eu falei, o Trump saiu do poder no dia 20 de janeiro. No dia 6 de janeiro, ocorrem dois fatos muito curiosos. Porque o Trump já vinha falando desde antes que não aceitava o resultado da eleição, que tinha sido roubado, não sei o que lá, coisa que o nosso ex-capitão aqui está falando muito. Mas tem dois fatos que aconteceram nos Estados Unidos que me deixam com uma pulga atrás da orelha. O primeiro, aquela história da invasão do Capitólio. Até que ponto houve uma armação? Até que ponto a imprensa, porque daqui a pouco eu vou tocar no assunto, por que a grande imprensa dos Estados Unidos ficou tão apavorada com a invasão do Capitólio, mais do que qualquer outro fato que tenha ocorrido no final de 2020, nesse início de 2021? Por que apavorou tanto a grande imprensa a invasão do Capitólio? Eu, no decorrer da aula, eu pretendo voltar a esse tema. O outro tema, que quando eu li isso, eu li até na Amy Goodman, me deixou com muitas dúvidas. E eu não sei se vocês, todo mundo soube dessa notícia. Foi também no dia 6 de janeiro, antes da posse do Trump, do Biden. A bomba que explodiu na porta da AT&T. A AT&T é talvez a maior empresa dos Estados Unidos de comunicação e é a administradora da CNN. E o Trump, há muito tempo, ele vem acusando a CNN de fazer propaganda contra ele. Ou seja, ele jogou o público dele, o gado dele, contra a CNN. Não só a CNN. Ele jogou o gado dele contra a grande imprensa dos Estados Unidos que não concordava com ele. Ele escolheu um setor da imprensa com quem ele conversava, com quem ele gastava dinheiro, etc. e tal, e outro setor da imprensa ele descartou. Que fenômeno é esse? Tem alguma semelhança com o que a gente está vendo no Brasil? Eu acho que isso é algo para a gente pensar um pouquinho, né? E aí, pô, eu brinquei, até uma vez eu brinquei com o Carlos um bate-papo nosso. Eu disse, Carlos, você me botou uma banana na mão aqui, uma peteca na mão, e discutiu o trumpismo, e eu acabei estudando o Klux Klux Klan. Olha, se vocês repararem bem, o KKK foi criado em 1865, depois da Guerra Civil, pelo grupo dos sulistas dos Estados Unidos, que não concordavam com a libertação dos escravos. Eu li muito nesse período, agora, esse mês e meio para cá, eu li um pouco sobre isso.
E eu peguei o programa deles. Consegui pegar o programa original deles. E, olha, os documentos originais do Ku Klux Klan mostram o seguinte: é uma organização anticatólica, antifeminista, homofóbica, racista, xenofóbica e terrorista. Isso lembra para vocês alguma coisa? Mas isso está no documento deles. Isso lembra alguma coisa para vocês, em termos de Brasil? Será que tem alguma semelhança para a gente analisar a partir daí? Aí eu fui procurar o meu primeiro trabalho que eu quero comentar aqui com vocês. É um livro de dois autores estadunidenses chamados Mark Fisher e Michael Kranish. Não sei quem conhece. O nome do livro é Trumpismo, um movimento político difuso. E esses dois autores, ele existe em português, tá, gente? Ele já foi traduzido. E a introdução é feita por um professor, um professor aqui brasileiro, chamado Carlos Gustavo Spatti. E na introdução, o Carlos Gustavo diz o seguinte: trumpismo. O trumpismo é um movimento político difuso que ganhou força a partir de 2008, simbolizado por indivíduos à margem do sistema político estabelecido que ascendem de uma plataforma antiliberal, nacionalista, que mistura mercantilismo e populismo com 3 viés fortemente anti-imigratórios. Ora, o trumpismo, ele diz que surgiu antes de Trump. Uma coisa que, aliás, eu e a Maria Luísa já tocou nesse tema também. Será que o bolsonarismo surgiu antes de Bolsonaro, naquele movimento de 2006? Aquela raiva contra o governo do PT, que permitiu a ascensão do nosso ex-capitão aí. Então, esse livro ele traz alguns pontos muito importantes que eu destaquei um aqui. É possível dizer que o trumpismo é algo que estava em gestação antes mesmo do surgimento de Trump no cenário eleitoral. E, de certa maneira, correspondeu a um fenômeno que não se restringiu apenas aos Estados Unidos. E aí os dois autores, o Mark Fisher e o Michael Kranish, eles dizem o seguinte: existem outros Trumps surgindo pelo planeta. Ele fala da Europa, ele não fala do Brasil, mas ele diz que a imagem do Trump está se estendendo pelo Brasil. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve se preocupar. Se nós estamos preocupados com uma estratégia para o PT, para derrotar o inominável no ano que vem, acho que nós precisamos pensar nisso. Que fenômeno é esse? Olha, isso aqui foi uma das coisas. Quando eu li esse livro, eu fiquei chocado. Pô, isso aqui é impressionante. É possível dizer que já estava em gestação antes mesmo do surgimento de Trump. Ou seja, será que o bolsonarismo já estava em gestação antes do surgimento do insano? Será que ele se sentiu forte o suficiente para disputar a presidência a partir do que ele estava vendo, da leitura que ele tinha do movimento? Eu vou tentar tocar nisso.
Esse mesmo autor, ele diz que o trumpismo, são dois autores, são fenômenos derivados da crise da globalização. E aí eu precisei fazer uma volta ao passado, na minha cabeça, e eu me lembrei de Donald Reagan. O que acontece? Em 1980, havia uma crise, principalmente nos Estados Unidos. A prosperidade trazida pelo... Porque o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, levou para os Estados Unidos uma riqueza que nenhum de nós tinha imaginado ainda. Só que, no final do século, já, em 1980, por aí, essa prosperidade do pós-guerra nos Estados Unidos já estava em queda. E isso permitiu todo o discurso porque, afinal de contas, que raio era Reagan? Donald Reagan era um ator de Hollywood de terceira ou quarta categoria que não representava nada politicamente no cenário político estadunidense. Mas essa crise já tinha levado Margaret Thatcher ao poder, então leva ao fortalecimento das ideias neoliberais nos Estados Unidos. Rompe com o keynesianismo, aquele negócio da American Way of Life, aquele negócio da sociedade crescente. E Ronald Reagan vem com um discurso totalmente diferente, né? E nós vamos conhecer, então, o período neoliberal, o período da globalização. Acho que até o próprio Obama não conseguiu fugir dessa pecha, né, da globalização. Só que em 2008, a globalização começa a entrar numa crise profunda. Aquela crise do subprime, a quebra das grandes empresas estadunidenses, etc. Então, isso leva o mundo a descobrir que está havendo uma crise da globalização. Esses dois autores eles dizem que o trumpismo, de certa forma, é uma consequência dessa crise da globalização. E aquilo que eu falei no início, quer dizer, por que o discurso de Trump atinge aquela camada não politizada dos Estados Unidos, que acaba invadindo o Capitólio, bota uma bomba lá na AT&T? Por que o discurso do nosso insano aqui consegue atingir o gado de uma maneira que os levem a atitudes também violentas? Nós estamos vendo isso. Nós brasileiros já passamos por uma fase... Quem esqueceu aí das bombas? Duvido que a Maria Luísa tenha esquecido da bomba da ABI, da bomba que tacavam fogo nas bancas de jornais que vendiam os jornais da oposição. Hoje nós estamos vivendo uma coisa muito parecida aqui no país. Aí eu tive que remeter a um outro livro. Aliás, um dos caras que eu mais admiro, acho que muita gente aqui já leu ele, Thomas Piketty.
Thomas Piketty tem um livro, não sei se todos conhecem, mas o título do livro é Capitalismo e Ideologia. Piketty aprofunda um estudo político, né, da crise do capitalismo. Esse livro foi publicado em 2019, ou seja, ele já pega o pós-crise quase. E ele faz algumas análises que eu acho muito importante, muito interessante para a gente ler. Em primeiro lugar, ele enfatiza o debate político em torno da qualidade, da igualdade e da desigualdade. Ele diz que esse discurso entre igualdade e desigualdade é, está gerando uma crise dentro do sistema, né? E cria a possibilidade de um movimento mundial em torno dessa discussão. E quando eu reli, né? Eu reli esse texto do Piketty, eu me lembrei do discurso da Margaret Thatcher na posse dela. Ela disse que abençoava a diferença, as desigualdades, porque os bem-nascidos eram que movimentavam o mundo. E se não houvesse os bem-nascidos, o resto ia viver na pobreza. Então, ela glorificava a desigualdade. Esse discurso, gente, eu acho, olha, vou trazer mais uma vez para o Brasil, já que é o tema do bloco da nossa aula, é o PT vai derrotar o bolsonarismo. Pô, ainda agora, no bate-papo, a Jacira levantou um ponto muito importante. A Maria Luísa fortaleceu a ideia. Quando, no governo do PT, olha, vocês podem colocar a crítica que quiser ao governo do PT, mas realmente as políticas sociais combatiam a desigualdade social e isso incomodou muita gente. Esse discurso que o Piketty coloca no livro dele é muito importante para a gente analisar o que vem ocorrendo agora no Brasil. Piketty coloca uma coisa muito, olha, muito curiosa nesse livro, nesse mesmo livro. Ele adverte que os conflitos políticos tendem, quase que inevitavelmente, a se concentrar em questões relacionadas a identidades e limite entre comunidades. Ou seja, a briga do Trump com o México, não só com os Méxicos, mas com os latino-americanos, principalmente os centro-americanos em geral, cai como uma luva nessa descrição do Piketty. E nós temos visto isso aqui no Brasil. Por quê? Porque toda essa raiva contra o povo nordestino, nortino e nordestino, aqui no Sudeste brasileiro, entre os ricos, vamos dizer assim, o Sul, o Sudeste, existe uma raiva qualquer escondida aí. E isso me preocupa. Mais ou menos o mesmo discurso que o Trump tinha nos Estados Unidos com referência aos mexicanos. Lembram da construção do muro? Há uma coisa que foi muito, muito benéfica ao discurso, não só do Trump, mas do nosso bosta aqui, até hoje, foi a crise do comunismo.
Tá legal, vocês vão me dizer, mas Ernesto, isso aconteceu em 1988, 89, a queda do mundo. Sim, mas na época a direita não usou tão bem, né, a queda do comunismo para dizer, está vendo, não dava certo, então não adianta vocês querem continuarem com esse discurso. Não deu certo, não deu certo em lugar nenhum. É o discurso que a gente ouve até hoje. Eu vejo isso de vez em quando aqui na internet. Ah, mas o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Pô, para aí, companheiro. Vamos discutir isso com calma. E o Piketty fala o seguinte, que uma das características de Donald Trump era um discurso mercantil nativista. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. À primeira vista, isso é contraditório. Como é que pode ser mercantil e nativista ao mesmo tempo? A política do Trump era mercantil a partir de todo aquele discurso do livre comércio, né? Dos grandes negócios internacionais, etc. E tal. Por outro lado, era nativista não só pela raiva que ele tinha dos latino-americanos, o muro do México, etc. Tal, isso eu já falei, mas criando complicações lá com a China, com a Rússia. O discurso dele, vocês lembram da a palavra de ordem de Trump durante a campanha para a presidência? American Fist, primeiro América. Aliás, não sei porquê, quando eu estava preparando essa aula, veio na minha cabeça um discurso do presidente dos Estados Unidos em 1857, chamado James Buchanan. O discurso dele está lá. Quem quiser pesquisar na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, o discurso de posse dele está lá. James Buchanan, 1857. E ele diz textualmente o seguinte: o domínio da América, desde o Alasca até a Terra do Fogo, é o destino da nossa raça, e nada poderá impedi-lo. Legal, né? Quer dizer, em 1857, os caras já achavam que a América era deles. Aí eu fico me lembrando do NAFTA, na época do Bush. E é um discurso muito parecido com o que Trump tinha. Aqui ninguém pode entrar, aqui ninguém pode se meter. A América é nossa. Daqui a pouco eu vou citar alguns fatos aqui que me deixam um pouquinho mais incentivado em termos de Brasil. Que eu já citei. Aí o terceiro livro que eu achei, que eu encontrei, e que eu quero comentar com vocês, estou tentando controlar meu tempo, é um livro muito, talvez o melhor dos que eu li desse período. Né? O autor é Matthew Ancona. O título do livro é Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. E o D'Ancona, no livro dele, olha, na abertura ele já diz o seguinte: olha, gente, não podemos confundir pós-verdade com fake news. Fake news é uma parte integrante da pós-verdade.
vamos dizer assim, é a aplicação da pós-verdade. E eu achei esse livro, consegui baixar ele em PDF, pela internet. Depois eu vou botar o nome para vocês. O d'Ancona, ele é colunista de um jornal inglês chamado The Guardian. E ele se dedica quase que só a acompanhar a política internacional. Ele explica o seguinte: a pós-verdade não é sinônimo de fake news, já que, do ponto de vista histórico, a existência de notícias falsas não é um privilégio atual. Ou seja, ele tenta dizer para a gente o seguinte: olha, o fake news já existia antes dessa utilização que deram agora. Ele diz o seguinte: mesmo em regimes democráticos, a mentira é um elemento recorrente na política partidária. A política partidária, em particular a política de direita, a mentira é recorrente, a mentira é algo comum para eles. Aí, pô, a gente vai pesquisar um pouquinho, eu tive essa paciência, aí achei, já que ele é inglês, eu fui ao dicionário de Oxford. Diz o seguinte: fake news, relacionado ou denotando circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que os apelos à emoção e crença pessoal. Ou seja, a pós-verdade é o abandono dos fatos. O fato objetivo ele é abandonado que permite que a opinião pública seja movida pela emoção, pela crença pessoal. Trump usou muito isso e eu acho que nós estamos vendo muito isso aqui no Brasil. Quando a gente discute com essa direita que está por aí, a gente vê muito isso. O fato, eles desprezam, não precisam do fato. A opinião dele é a mais importante. Eu acho que nós estamos vivendo imensamente esse fenômeno no Brasil. Eu, de vez em quando, encontro aqui, depois os caras acabam me cortando no Facebook, eu encontro esses caras do gado, que fazem parte do gado. Pouco importa para eles o fato. O fato para eles não interessa a mínima. O que interessa é a opinião. O autor do livro, o Matheus d'Ancona, ele ressalta que a pós-verdade é um campo de discussão constituído por uma complexa concentração temática em que podemos identificar fenômenos como negacionismo científico, hiperpolarização política, vieses cognitivos, mídias sociais, bolhas online e a pós-modernidade. Gente, se a gente parar para pensar, tudo isso aqui da pós-verdade nós estamos vivendo hoje no país. Então, mais uma vez, antes de chegar ao final, eu vou remeter à pergunta do nosso grupo, do nosso bloco. O PT derrotará o bolsonarismo? Esse é o bloco, o título do bloco.
E eu faço uma pergunta para vocês, para a gente discutir lá na... Nós estamos preparados para discutir isso aqui? Será que nós temos resposta para o negacionismo? Será que nós temos resposta, né, para a hiperpolarização política? Será que nós temos resposta para o uso das mídias sociais? Eu acho que enquanto o PT não vencer algumas dessas etapas, está muito estreito para a gente. Muito estreito para a gente. Daí a importância que eu dou a esse nosso curso, né? Se nós aqui, nessa turma, começarmos a construir multiplicadores de ideias, talvez a gente tenha respostas mais tarde. O Ernesto confessa que não tem agora essas respostas. Uma outra coisa que eu achei muito importante está num texto do David Brooks. Ele diz o seguinte: o Trump está saindo do poder, Trump saiu do poder, mas dentro do partido dele, ele está deixando uma discussão em aberto. Uma discussão que o Partido Republicano, o mesmo que apoiou Ronald Reagan, agora deve estar muito dividido. O David Brooks não define como é que está essa divisão. Mas, por exemplo, o ex-vice-presidente do Donald Trump, eu esqueci agora o nome dele, ele está extremamente queimado dentro do Partido Republicano. Eu esqueci o nome dele. Eu tinha aqui, até anotei para falar, mas esqueci. Então, existe uma briga já dentro do Partido Republicano. Por quê? Porque o trumpismo ainda existe nos Estados Unidos. O Biden não vai ser em um ano de governo que vai conseguir apagar o trumpismo da cabeça de uma boa parcela do povo estadunidense. Biden precisa fazer muito para apagar isso. E para atingir essa camada, que foi a camada mais atingida pelo discurso de Trump, do negacionismo, e aí a gente volta, Jacira estava comentando sobre isso antes da nossa aula, e aí a gente volta à questão do Covid. O negacionismo, gente, por que será que em 3 meses de governo, 2 meses de governo, sei lá, 3 meses de governo, o Biden praticamente conseguiu já vacinar toda a população dos Estados Unidos? Até eu vi uma piadinha outro dia na internet. Nos Estados Unidos já estão vacinando cachorro e gato porque está sobrando vacina. E por que o Trump não fazia isso? Era o negacionismo. Ele negava a vacina. Ele negava a doença. Assim como o nosso ex-capitão. Ele continua negando. Por que ele junta a gente sem máscara? É o negacionismo, que é uma das faces da pós-verdade. Olha, eu anotei aqui algumas das loucuras do Trump durante o seu governo e que agora estão se refletindo na política estadunidense. Primeiro, ele se retirou do acordo internacional
sobre o controle de armas. Por que ele terá feito isso? Eu vou tocar nesse ponto muito daqui a pouco. A questão do aquecimento global, ele sempre negou. Olha como é que o cara consegue negar um fato científico. Ele negava o aquecimento global. Não, não existe aquecimento global. Aliás, nós temos aqui um ministro de Meio Ambiente que falava a mesma coisa. O Trump, alimentava não sei quem acompanhou daqui, pouca gente acompanhou isso, o massacre no Iêmen. O massacre do Iêmen foi uma das maiores violências que a humanidade perpetrou. Donald Trump se retirou do acordo nuclear com o Irã. Aliás, uma coisa que custou tanto ao Brasil, né? O Lula teve que brigar com a Hillary Clinton, que ela não aceitava de jeito nenhum que o Lula fosse se encontrar com o Hashemedad para fazer o acordo do Irã. E foi feito o acordo nuclear com o Irã. O Trump negou, cortou. Aí o Irã agora se acha no direito de enriquecer o urânio na hora que bem entender. O Trump apoiou, defendeu e escondeu o assassinato do general iraniano, que causou. É o cara que desenvolveu, inclusive, toda a tecnologia nuclear do Irã. Isso gerou uma raiva dos Estados Unidos em todo aquele pedaço lá do Oriente. A relação do Trump com Israel. Hoje, o que nós estamos vendo lá do genocídio da Palestina é feito ainda do Trump. Aquele negócio dele de reconhecer Jerusalém como a capital, vou transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Gente, isso alimentou todo o ódio na região. E hoje nós estamos vendo a consequência disso. A escalada militar do Trump contra a China e contra a Rússia. Está aí, agora o Biden está tentando apenas trazer isso para o terreno econômico. Não sei se vai conseguir, mas o Trump levou isso aí a um limite superior. E aí eu vou voltar ao que eu coloquei ali do início, quer dizer, o controle de armas. Piketty diz que está havendo uma degeneração da democracia dos Estados Unidos, porque o poder do complexo industrial militar ele continua sendo um dos maiores. Olha, gente, isso não é novo. Claro que todos nós conhecemos o poder do complexo industrial militar. No governo Obama já acontecia. Aquela tal da Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do Obama, era uma das maiores incentivadoras do complexo industrial militar. No governo Bush, todo mundo lembra dessa história, pô. Eu escrevi várias vezes sobre isso. Os falcões, os famosos falcões de Washington, os caras que queriam a guerra de qualquer maneira, todos eles comandados pelo complexo industrial militar. E aqui eu queria só voltar a um ponto que eu toquei lá no início. A invasão do Capitólio.
pelaquela turminha do Bush, do Trump, aquele. Primeiro lugar, se vocês repararem no discurso que eles fizeram, é um discurso puramente de maioria branca. Aquele cara com chifre na cabeça, dizendo que era indígena, originário dos Estados Unidos, não é, o cara era um branco, o cara defendia a, a superioridade de raça. Agora, por que os jornalistas estadunidenses ficaram tão apavorados com aquilo? Por que eles tentaram abafar a invasão do Capitólio? E por que notícias que chegaram aos jornais do exterior eram tão deturpadas? Não mostravam a verdade da violência, quem perpetrou aquela violência, aonde nasceu aquela violência da invasão do Capitólio. Porque os próprios jornalistas estadunidenses não tinham interesse, que eles temiam, eles estavam com medo. Os jornalistas dos Estados Unidos estavam com medo, porque em um determinado momento, e o Noam Chomsky coloca isso muito claro, eles diziam o seguinte: eles tinham medo que o mundo soubesse que a democracia dos Estados Unidos estava em risco. Ora, o discurso estadunidense para o planeta sempre foi o discurso da democracia, sempre foi o discurso de, tá vendo, faz como eu, nós somos democratas. E, de repente, invadem o Capitólio, o símbolo maior da democracia nos Estados Unidos. Ali está o poder do povo, não é? Do povo para o povo, pelo povo. E os seguidores do Trump invadem aquele negócio e foi provado que estava tudo em contato através das redes sociais com o próprio Trump ou com os assessores dele, tudo arquitetado. Então, a imprensa estadunidense tinha muito medo de tocar nesse ponto. E hoje, praticamente, a gente não encontra notícia nenhuma sobre a invasão do Capitólio. Olha, não tem sequer alguma informação se houve investigação, afinal de contas, quem foram os culpados, quem estava por trás da invasão. Será que aquele babaca com um chifre na cabeça realmente era o cabeça de tudo? Está tudo abafado. A bomba da AT&T, que eu já citei lá na frente, eu acho que é um nó para a gente aqui, é um nó para nós. Nós devemos parar com mais calma para. Porque a AT&T não é só uma das maiores empresas de informação dos Estados Unidos, a administradora da CNN. A AT&T era uma empresa de informação que se colocou contra o Trump o tempo todo, botando matérias contra ele. E por dias antes dele sair do poder, do Biden tomar posse, os caras vão e botam uma bomba, um caminhão-bomba na frente da sede da AT&T. Seguidores do Trump. Eu acho que também é outra coisa para nós refletirmos aqui. Eu tenho visto muito essa matéria aqui, eu anotei aqui, porque eu tenho visto isso em vários jornais nos Estados Unidos. E até mesmo o Wall Street Journal já colocou uma matéria sobre isso. A casta político-militar que fala em avançar, em ganhar mais espaço no governo dos Estados Unidos, mesmo com Biden no poder. A casta, a alta oficialidade militar nos Estados Unidos
continua querendo ganhar mais espaço dentro do governo. E eles dizem o seguinte: se a situação aqui dentro já está difícil, imagina se a gente sair, como é que vai ficar lá fora? Ou seja, eles se colocam como a guarda da democracia estadunidense. Democracia estadunidense, entre aspas. Tentando trazer aqui para a nossa região uma coisa que o Carlos aqui colocou isso na apresentação da nossa aula de hoje. Não sei com quanto tempo eu estou. Está quase acabando, né, Carlos? Ainda hoje eu estava conversando aqui em casa com... nós podemos já identificar algum reflexo da queda do Trump na América Latina? Existe algo de novo na América Latina depois da queda do Trump? Olha, eu só relacionei alguns poucos aqui, eu não quero entrar muito nos detalhes. Mas, por exemplo, Venezuela. O Guaidó, que era o queridinho do Trump, praticamente sumiu do cenário. O fato concreto é que a Venezuela fez uma eleição, a nova Assembleia venezuelana já tomou posse e já está trabalhando. O Guaidó não foi reeleito. E a pressão sobre a Venezuela parece estar diminuindo um pouco. Colômbia. Gente, Colômbia eu estou acompanhando diariamente. Eu pego uniformes da Colômbia quase todo dia. O Ivan Duque, que era o presidente apoiado por Trump o tempo todo, ele está, desculpem as companheiras aí, o termo, mas ele está encagaçado de medo. O povo foi para a rua. Aliás, eu fiquei sabendo agora, às 2 horas da tarde, que o povo está na rua na capital. Não são só os indígenas agora lá bloqueando as estradas. Na capital colombiana, o povo está na rua. A greve nacional na Colômbia, hoje completou 22 dias de greve nacional, greve geral. A Colômbia está parada. O Ivan Duque recuou, retirou aquela proposta dele de reforma administrativa, reforma financeira, mas o povo não desistiu. O povo quer que ele saia. E ele não tem força para impedir isso. No Peru, eu estou muito empolgado com o Peru, dia 7 de junho. Dia 7 de junho, não, 6, a eleição geral no Peru. E o nosso querido Pedro Castillo está, pelas pesquisas, muito na frente da filha do ditador Fujimori. A Keiko Fujimori está em segundo lugar, já é o segundo turno lá no Peru. Mas o Pedro Castillo não para de crescer. Uma característica interessante, gente, não sei se todos vocês já pararam para pensar nisso. Pedro Castillo é um mero professor de turmas agrícolas. Ele é professor no campo. Ele é uma espécie assim de alfabetizador de camponeses. E está lá, provavelmente vai ganhar a eleição no Peru. No Chile, olha, gente, o Chile, essa semana, me deixou perplexo. Finalmente, houve a eleição para a nova Constituinte, que a direita não queria. Olha, postergaram essa eleição 3 vezes, adiaram a eleição, houve a eleição.
mais de 60% da Assembleia Constituinte ou é independente ou é de esquerda. A direita ficou com 37% só das cadeiras. Uma coisa que me deixou assim profundamente empolgado nessa eleição da Assembleia Constituinte do Chile. Rapaz, olha, nós temos aqui quantas mulheres aqui? Não dá para contar agora de cabeça. Mas vocês sabiam que a nova Assembleia Constituinte do Chile tem maioria de mulheres? 81 cadeiras são de mulheres. As mulheres ganharam maioria na Assembleia Constituinte do Chile. Independentes ou de esquerda, mas são maioria. Uma mulher, Iracy, foi eleita prefeita da capital chilena. Aliás, não, é governo, ela é governadora de Santiago. E é filiado ao Partido Comunista Chileno. Eu acho que isso é um reflexo. Ernesto, você está dizendo que isso aí quer dizer que a gente já ganhou. Não, a gente não ganhou porcaria nenhuma. Nós não derrubamos o bosta ainda. Isso são sinais para a gente ir aprendendo um pouco. Ou o PT aprende com essas lições que estão acontecendo. Eu não sei se a gente tem condições de derrotar o bosta. O PT precisa. Vocês lembram da primeira aula do José Genuíno aqui na nossa turma? Ou a gente aprende a ter um discurso de esquerda que mostre o caminho da luta, da batalha, do enfrentamento, ou eu não sei. Essa pergunta lá no início do nosso grupo, da nossa turma, o PT vai derrotar o bolsonarismo? Vai. Agora, não pode confiar só na imagem do Lula. Nós temos que ter um discurso para enfrentar essa chamada pós-verdade, o negacionismo, as fake news. A gente precisa ter um discurso para enfrentar essa realidade. Acho que estou chegando ao fim aqui. Reparem bem, eu estava. Uma das coisas que eu anotei no Wall Street Journal, 4 meses depois, o Trump continua dizendo que ele foi roubado. Ele não acredita na eleição ainda. Ele insiste que houve roubo nas urnas. Se isso tem alguma semelhança com o que a gente está vendo aqui, vocês decidam. E esse cara que escreve aqui, como é que é o nome dele? Eu falei para vocês ainda agora, o da Ancona. No livro dele, Pós-Verdade, tem um trechinho que ele diz o seguinte: o Trump é irracionalmente amado dentro dos Estados Unidos. Vocês imaginam o que é o termo irracionalmente amado? Agora façam, transpõe isso para o Brasil. Eu conheço muitos. Só para terminar. Na relação entre o bosta daqui e o Donald Trump. O que nós cedemos e o Trump saiu ganhando? Se a gente aprender esse discurso, gente,
se a gente entender como enfrentar esse discurso, dar resposta para essas perguntas que eu vou colocar aqui, acho que a gente vai dar um grande passo. Nós, a nossa turma, Marisa Letícia, precisa começar a debater isso. Primeiro, a questão dos vistos. Vocês lembram que o Bosta acabou com a necessidade de visto para os estadunidenses entrarem no Brasil? E o Trump não deu nada em troca. As dificuldades para entrar lá continuam a mesma. Quantas pessoas se iludiram com isso? A base de Alcântara. Olha, quem me conhece melhor sabe o quanto me doeu perder a base de Alcântara. A base de Alcântara é uma das bases de lançamento espacial talvez mais bem localizadas do planeta Terra, porque ela está exatamente embaixo do Equador. É muito mais barato lançar um satélite de Alcântara do que de qualquer outra parte do planeta Terra. E o Bosta entregou Alcântara para o Trump. Olha, isso causa não só esse problema, vamos dizer assim, científico, mas as comunidades primitivas que viviam na região estão sendo expulsas. Em troca, o Brasil receberia tecnologia espacial. Não recebemos porcaria nenhuma. E agora nós temos um pedaço do Brasil que pertence aos Estados Unidos. Aliás, o sonho deles sempre foi esse. Toda a região ali da Baía de Alcântara pertence a eles. Nós não podemos nem entrar lá. A questão da OCDE, olha, isso foi o papel mais ridículo que o Bosta fez no mundo, na vida. O Trump prometeu que defenderia a entrada do Brasil na OCDE. Em troca, o Brasil defendeu a entrada do embaixador estadunidense para presidir o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gente, isso nunca aconteceu. Há um acordo internacional, quer dizer, entre a América Latina. A presidência do BID sempre é de um país latino-americano. E esse ano, a presidência, pela ordem, a presidência esse ano era do Brasil. O Brasil até já tinha escolhido quem ia indicar para a presidência do BID. Mas o acordo do Bosta com o Trump, o Brasil apoiou o cara indicado pelos Estados Unidos para a presidência do BID. A contrapartida seria que ele nos apoiaria para a entrada no OCDE. Olha o que nós recebemos, ó, a banana. O acordo do aço e do alumínio. Perdeu, olha, a perda do Brasil no acordo do aço com os Estados Unidos foi um troço. Eu conheço uma siderúrgica, trabalhei tanto tempo lá em Volta Redonda. O aço é um dos nossos produtos principais de exportação. E nós abrimos mão das tarifas para vender para os Estados Unidos. O que nós recebemos em troca? Uma banana. O etanol, o acordo do etanol do Bosta com o Trump. Esse daqui é o mais fantástico de todos. Porque nós paramos de vender etanol para os Estados Unidos. Quem ganhou com isso? Os chamados grandes plantadores do... Como é que é o... Belt... Cordão do milho nos Estados Unidos. Porque o etanol ele é feito a partir do milho. Então, os grandes produtores de milho transgênico nos Estados Unidos que ganharam com esse acordo do etanol.
estão ganhando uma fortuna. E enquanto que os nossos plantadores de milho aqui, a nossa produção de etanol está encalhada aqui no Brasil. O que é que a gente vai fazer? Aí eu fiz aqui uma relação final, já que a nossa questão aqui, como é que a gente vai, como é que nós vamos enfrentar o gado do bosta? Quem apoia ainda o bosta? Olha, cada um de vocês vai lembrar de muitos outros apoios que ele tem. Mas eu listei só 3, que para mim são suficientes. Um, está na cara, né? Os bancos privados, que esse ano, apesar da pandemia, Covid, sei lá o que mais, tiveram lucros altíssimos, elevadíssimos. Os bancos estão muito felizes. O segundo grande apoio do Bosta aqui no Brasil, o Carlos Oquê talvez fale melhor do que eu sobre isso, é o sistema privado de saúde. Ao acabar com o SUS, quer dizer, ao diminuir o SUS, esse filho da mãe entregou o atendimento ao sistema privado de saúde. Agora, não sei se vocês repararam, o último decreto dele, esse ano ainda, ele disse que as cirurgias, as intervenções de risco, ele está tirando isso da mão do sistema privado, porque isso é muito caro. O sistema privado não quer fazer essas cirurgias de risco. E isso vai continuar no SUS, porque é caro. E o terceiro grande apoio dele, apesar de tudo, é a grande oficialidade brasileira, os altos oficiais das nossas Forças Armadas. Esses vão continuar apoiando o Bosta até onde forem. Estou encerrando. A nossa pergunta final. O PT derrotará o Bosta? Eu falei do Trump. O PT derrotará o Bosta? Eu levantei aqui algumas questões para nós respondermos. Eu gostaria de ouvir vocês agora e gostaria de... Vou anotar algumas coisas. Vamos lá, Carlos, está com você a bola. Ernesto, me inscrevi. Ari? Isso. Eu não sei, o Carlos está travado lá, deve estar com problema de internet. Está travado, o Carlos está travado. É. Vamos lá, Ari. Então fala. Eu vou aproveitar esse espaço aí para a gente... Primeiro, achei, como sempre, você é uma sumidade nessa pesquisa e trazer detalhes desses assuntos, isso tudo que está no dia a dia de hoje, mas a gente, às vezes, não para prestar muita atenção. Duas coisas. Uma, só sobre a base de Alcântara. A base de Alcântara, pelas informações que eu tenho, Ernesto, tem pouquíssimo interesse para aquela turma lá do norte, o americano em si. Eles não têm muito interesse, eles têm muito mais... tem a base francesa ali da Guiana, que tem um aspecto melhor, uma posição melhor, tem alguma coisa assim. O que eles querem mesmo é travar. A grande questão deles é travar qualquer tipo de desenvolvimento que possa haver. Você vê que houve aquela explosão lá na base há uns anos atrás, que praticamente encerrou o projeto brasileiro de satélite com combustível sólido. Ninguém mais no mundo estava trabalhando com isso, porque era uma tecnologia
que ninguém se preocupou com isso. O Brasil estava desenvolvendo tecnologia com esse combustível sólido. Por algumas razões técnicas, dizem que é melhor. E tal, tal, tal. Eu sei que eles detonaram. Há a suspeita de que foi uma ação terrorista, e a suspeita não, né? Com certeza, né? E mataram, acho que quase 60 cientistas nossos, pessoas extremamente qualificadas, que nós não vamos ter mais como repor tão cedo, né? Lá em São Bernardo, aqui do lado aqui. A outra coisa, Ernesto, que é um negócio complicado, eu achei ótima a tua explanação com relação a essas questões assim de fake news, a pós-verdade e todos esses aspectos que a gente está vivendo agora. E agora sim nós estamos vivendo. Antes a gente nem Tô sabia. sem som. Alô? 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 Dá para ouvir, dá para Ari, ouvir. estou sem som. Não, tá com som. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. Agora Ernesto, você... Agora estou ouvindo. Então, aí, com relação voltando, né, o que eu estava falando, então, você desenvolveu muito bem. Então, essa questão das fake news pós-verdade, a gente acabou numa imersão. Quer dizer, antes nós não tínhamos essa vivência, essa convivência generalizada, mas agora nós temos. Eu só para te dar uma informação, há muitos anos a gente vem trabalhando no PT, eu faço parte do setorial de TI, Tecnologia da Informação. Foi embora outra vez. Agora ficou sem som. Está sem som. Alô? Aqui está ok. Tá, já está legal. A minha conexão está instável, faltava essa. Mas vamos lá. Eu sou do setorial de tecnologia, de TI, setorial de TI. E há muitos anos, há pelo menos uns 5 anos, ainda no governo Lula, nós fizemos várias tentativas dentro do PT de implantarmos um sistema de informação nosso, para várias razões. Acompanhamento de eleição, apoio ao governo, à governança, geração de documentos, suporte, e vai por aí afora. Mas, principalmente, que a gente criasse um circuito nosso interno de informação e comunicação. Nunca deu certo. O PT é o PT, não adianta querer ir muito longe. É isso mesmo. Nós somos anárquicos, nós somos de todas as maneiras. O que acontece? Hoje nós estamos nos deparando com essa situação nova, pós-verdade e fake news. Hoje nós estamos vivendo isso e somos obrigados a viver isso. Vídeo-aula, tudo isso aí. Acontece, Ernesto, que o finalzinho da pergunta é como é que a gente pode viver essa pós-verdade, essa vivência com a fake news, se nós não temos prática disso? Nós não podemos veja bem, nós não podemos conviver com a falta de informação, da informação atravessada, a informação, a mentira. Nós não conseguimos, cara. Nós nos debatemos a todo instante. Você vê na CPI, cara, o cara na maior cara de pau, na CPI, né? Na maior cara de pau, mente e não mexe nem a sobrancelha, cara. Ele não treme nem a sobrancelha. Nós não temos essa cara de pau, cara. Nós não podemos, nós não conseguimos. Nós pegamos a informação e ficamos horas corrigindo a informação, fazendo pesquisa, discutindo com os companheiros, traduzindo, revendo. E essa turma, ela é invertida. É um paralelo, é um sistema paralelo. Como fazer isso? Não é simplesmente vamos vencer os bolsonaristas, não. Como ultrapassar essa realidade invertida? Obrigado, Ari. Valeu. Obrigado, companheiro. Valeu. Por favor, Jacira. Oi, vocês estão me ouvindo? Tô. Sim, companheira. É porque eu estou com uma caixinha aqui. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso que a Ari disse, que
realmente nós não estamos mesmo preparados, está na cara, inclusive na CPI agora, que era, né, uma coisa que estávamos esperando, não sei o quê, você vê o despreparo dos parlamentares, inclusive, para questionar os caras. Eles não têm, os caras são simplesmente criminosos, e ao que me consta, criminoso não tem conduta ética, não tem nada. Os caras vão para lá, mente à vontade, fazem o que quer, e os parlamentares não têm estofo, os caras parecem que não se preparam para aquilo. Tem milhões de perguntas que podiam encurralar os caras. Aí a gente fica depois com cara de idiota porque não foi perguntado tudo que precisava. Bom, mas isso tudo, tanta coisa que você falou, poxa, claro, sua aula é sempre tão rica, né? Que, vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do bolsonarismo em si, que, no fundo, né, é um negócio muito grande. Eu acho que realmente existe essa, talvez uma intenção, né, de uma extrema-direita mundial que já vinha se estruturando, uma coisa muito grande, que já vinha acontecendo antes do Trump e, evidentemente, antes do Bolsonaro, né? Aqui, eu acho que, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida que a grande força do Bolsonaro e do bolsonarismo são os militares. Eu não sei por que todo mundo livra a cara dos militares o tempo inteiro, não se fala em militar quase. Eles estão sempre meio, não sei se é medo, sei lá, nem a imprensa progressista fala muito. Mas esses caras criaram o Bolsonaro, eles criaram esse mito dentro dos quartéis. Eu acho até que eles não tinham, eu acho que eles talvez quisessem outra pessoa, porque esses caras conspiram há muito tempo. Sempre conspiraram, aliás, a vida inteira. Eu acho que eles nunca, em nenhum momento, eles foram nacionalistas, merda nenhuma, a vida inteira conspirando. Então, eles criaram esse mito aí, esse babaca, esse sujeito, dentro dos quartéis, nas barbas do PT. Vamos ser francos. Nas barbas do PT, o tempo inteiro, tem um monte de filme para quem quiser ver. Os caras fazendo campanha, uma coisa que não podia, daquele sujeito nefasto dentro de quartel. Bom, e aí é um pouquinho que eu queria falar sobre isso, que eu acho que essa é a força, a grande força dele, e vai continuar. Eles são todos mancomunados, todo mundo é amiguinho. O cara hoje lá ficou defendendo Bolsonaro, e não duvido que eles descartem Bolsonaro, claro, porque também é demais, e lancem, claro, vão lançar sim alguém deles, algum militar para candidato, junto com a judictocracia, que é o grande apoio que eles têm, aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul. Você vê que esses generais barra pesada todos são do Rio Grande do Sul. Bom, isso é uma parte da história, mas eu queria falar uma outra coisa que me incomoda muito, é um pouco isso também, que é o seguinte, né, irmã? Aí vem uma pergunta, né? Por que esses acordos, você falou em todos os acordos inacreditáveis, tudo que esse regime desgraçado fez conosco, as coisas mais estapafúrdias que nenhum país do mundo aceitaria, né? Por que, meu Deus do céu, nesse país não existe lei? Não existe, não se pode questionar em nenhum momento essas coisas absurdas que foram feitas, que destrói qualquer nação. Todos esses acordos que você falou aí, isso tudo não podia ser impedido de alguma forma por lei? Ninguém teria, meu Deus, a própria sociedade, o STF, sei lá quem. Eu não entendo, né, de lei nesse sentido. Como é que se faz, por exemplo, para questionar quando entregou Alcântara, digamos. E outra coisa, por que lá atrás, quando houve o acidente, né, o Ari falou muito bem, que matou nossos maiores especialistas, aquilo para mim foi uma emboscada mesmo. Aí acho que ele tem razão, talvez eles não tenham realmente interesse pela base, e sim em impedir o avanço do Brasil. Isso estava na cara. O Brasil não podia avançar, estava na cara isso, né? E o Obama lá, que é tão bonzinho que muita gente gosta dele, foi dentro do governo Obama que começou a ser construído esse ataque ao Brasil. Todo mundo precisa, pelo menos, saber isso. Acho que um dos nossos grandes problemas é nunca saber quem é o inimigo. Aí, nego fica passando a mão na cara, no ombrinho das Forças Armadas, e o Obama era bonzinho, e não sei lá o quê. Não existe. E outra coisa, e Biden não é bonzinho. Biden também não é bonzinho, coisa nenhuma. Essa história errada aí, que alguém já andou fazendo comparação entre Biden e Lula, o que é isso? O que é isso? Não pode um negócio desse, entendeu? Que Biden igual a Lula, Lula igual a Biden, não é nenhuma. Onde já se viu tudo que vem daquele merda, daquele império, nunca prestou. Não confia em nada que vem de lá. Nada que venha de lá pode prestar. Como é que as pessoas são ingênuas assim? Bom, mas vamos focar nessa pergunta, né? Ora, bolas, por que não se podia
juridicamente impedir todos esses acordos espúrios, esses ataques absurdos, que, inclusive, continuam acontecendo, né? Eu sei que tem apoio da grande mídia, que não presta, que não vale nada. Hoje mesmo eu ouvi eles lá falando da Eletrobras. Então, assim, aonde que você acha, por exemplo, que se podia, onde que se errou tanto que a gente não podia provocar, de alguma maneira, os juízes, as forças jurídicas, para impedir esses ataques todos ao país? Inclusive, por que ninguém investigou aqui? Uma das coisas que foi esse ataque à base, que foi um escândalo, e está na cara que aquilo foi uma conspiração para impedir a gente de avançar. Assim como tinha que acabar com a gente nos BRICS, né? Que os BRICS iam ser uma coisa extraordinária. Então, é um pouco por aí, né? Sempre me incomoda, por exemplo, que o presidente fala tudo que quer todo dia e não tem ninguém para dizer que ele está cometendo um crime quando fala. Então, minha dúvida é essa. Aonde que a gente não consegue nunca que a justiça se faça, que se cumpra a lei? Que negócio é esse? Obrigado, Jacira. Obrigado, compa. Ernesto, Luzia está inscrita. No próximo bloco estão inscritos já Rogério e Jorge Barros. Tá? Eu lembro apenas que a aula hoje, infelizmente, vai terminar rigorosamente às 21 horas, porque, como eu sou o anfitrião, provavelmente, se eu encerrar aqui a gravação, o Zoom vai cair, tá certo? Infelizmente. Então, vou pedir que as pessoas, por favor, sejam, à medida do possível, respeitem o tempo aí das perguntas para que todo mundo possa participar. Por favor, minha companheira e amiga Luzia. Opa, obrigada. Eu vou tentar ser rápida, até porque eu não sou boa falando, eu gosto de escrever. Eu fiquei um pouco assustada com esse tema de hoje, da sua aula, porque, para falar de Trump, você que faz muitas pesquisas, seria bom até um pouco mais comparar até os dois partidos, né? O republicano e o democrata, porque a única diferença que me parece aí é numa questão que o republicano ele é mais nazista, no sentido da questão identitária e tal, mas o democrata é um partido bélico. Eu acho que, inclusive, se a Hillary Clinton ela teria invadido vamos esquecer do Truman, né? Hiroshima. E agora? Melhorou. Não vamos esquecer, não vamos esquecer do Truman, que jogou as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É o Partido Republicano. Eu gostaria até, companheiro, que você fizesse uma pesquisa comparando os dois partidos quando você pudesse fazer isso, né? Então, e a questão do Bolsonaro, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente perde muito tempo tentando analisar a figura, sabe? A gente não tem que analisar esse sujeito, como você fala, esse demente, esse maldito do Planalto. A gente não tem, a gente tem que pensar uma maneira de tirá-lo de lá, sabe? E não é pensar o que ele vai fazer ou deixar de fazer, é tirar. E aí, né, o Ari, que ele estava falando das fake news e tal, isso daí a gente não pode entender, porque a esquerda não faria isso nunca, né? Essa mentira uma atrás da outra. Então, a gente tem que ter os sindicatos, de novo, né, companheiro? Os sindicatos, sabe? Os partidos de esquerda se unindo, né? Na minha santa ignorância, eu não consigo ver diferente. E, Jacira, eu também me pergunto o tempo todo por que isso está acontecendo. Mas a população tem que estar esclarecida. As pessoas não estão. Eu acho que o ponto-chave aí é o povo, é a população, sabe? A gente tem que se comunicar com eles, né? A questão é essa. Não adianta a gente se virar se não tiver o apoio de todos, né? Da população toda. Então, eu só vejo uma saída,
é essa, é a comunicação e sindicatos e partidos, tá? Obrigado, Luzia. Ok. Ernesto, nesse bloco, por favor, responder o companheiro Ari e as companheiras Jacira e Luzia, à medida do possível, de forma sintética, companheiro. Eu vou tentar, que eu estou de olho também aqui no horário, então. 21 horas, nós temos 24 minutos agora pela frente, né? 23 minutos, 22. Vou lá, ser muito breve, muito breve. Tentar ser o mais breve possível. Peço que quem vem fazer perguntas depois também seja breve. Ari, a base da Guiana, realmente os estadunidenses têm muito mais poder lá, mas a questão do posicionamento da base de Alcântara é muito importante. Eles têm um negócio chamado, nós conhecemos aqui como caderneta de poupança. Os estadunidenses, a estratégia militar dos estadunidenses tem um negócio chamado poupança, ou seja, guarda para o futuro. Se eles tiverem a base de Alcântara, quando for do interesse deles, para eles é fenomenal. Entendeu? Então, a base de Alcântara, e ela é estratégica, quer queira, quer não, ela é estratégica. Aquele negócio do acidente, entre aspas, que aconteceu lá, e também respondendo a Jacira, olha, só eu, porque é um assunto que me interessa tanto, só eu tenho aqui uma dezena de artigos provando que aquilo foi um ataque. Foi realmente sabotado, a base foi sabotada, porque não interessava desenvolver os foguetes de combustível sólido, principalmente isso. E sobre isso eu falo bem porque eu me dediquei tantos anos a essa porcaria, o meu sonho era ser engenheiro espacial. Então, e os foguetes de combustível sólido, eles são muito mais baratos do que os de... Olha, só para vocês terem uma ideia, sem discorrer muito ali, só para você ter uma ideia, os foguetes de combustível líquido, basicamente, são compostos de oxigênio líquido. O oxigênio líquido, para você produzir, é de um preço exorbitante, porque não é só você produzir o oxigênio líquido, é você manter ele sob alta pressão, o que, além de tudo, é um risco muito grande. O oxigênio líquido ele só pode ser preservado em altíssima pressão. Por isso que, de vez em quando, acontecem esses acidentes com foguetes que explodem, porque o oxigênio líquido ele é muito perigoso. Então, o combustível sólido ele tem um futuro que não pode ainda ser desenvolvido porque a tecnologia estadunidense não permite. O pós-verdade é a fake news. Ari, não sei se vai contemplar você. Eu já falei, eu e o Fábio Nin estamos dividindo aqui uma nova série de aulas extras. Dia 16, 23 e 30 de junho, ainda em junho, 16, 23 e 30. Eu vou dar 3 aulas sobre a história dos sindicatos no Brasil. E dia 7 de julho, podem anotar aí na agenda, já fechei com o Fábio. O Fábio vai dar uma segunda aula sobre fake news. E aí, Ari, a gente pode tirar essas dúvidas. Eu concordo com você. Nós não debatemos informação, Eu vou te contar uma historinha rápida. Na década de 80, os últimos anos da década de 80, nós conseguimos realizar aqui no Rio de Janeiro um seminário nacional sobre a criação, a possibilidade de criar um jornal unitário. Viu, Luzia? Isso também serve para você, serve para a Jacira.
nós pensamos em criar um jornal unitário dos sindicatos cultistas, os sindicatos vinculados à CUT, tem um jornal de publicação que fosse vendido em banca de jornal, etc. e tal. Eu fui convidado para esse seminário, eu me apresentei, eu fiz proposta. Por alguma razão, não vou tocar aqui nos pontos, porque poderia ser um pouco chato, esse projeto nunca foi à frente. Nós nunca conseguimos uma unidade dentro da própria CUT para construir um jornal unitário dos sindicatos. Imagine dentro do PT. Não, grana tinha ali, grana tinha. Teve um cara lá que deu os informes. Se cada sindicato que gasta com jornais próprios investisse uma parte nesse jornal unitário, nós teríamos um jornal. Mas o pessoal prefere fazer os jornais, cada um faz o seu. Jacira, não estamos preparados. Realmente, eu também acho que ainda não estamos, não. Por isso, eu coloquei na minha falação a pergunta: o PT vai derrubar o Bolsonaro? E eu falei, gente, ou a gente se prepara agora, e eu acho que essa é uma das funções da nossa turma, do nosso grupo, ou eu não sei. Nós não podemos acreditar no que está acontecendo no resto da América Latina que vai servir para a gente. Os militares, não adianta, a auto-oficialidade, eles não vão largar o osso. Aliás, eles sonham, sempre sonharam, desde 64, de chegar ao poder por vias legais. Não conseguiram em 64, deram o golpe. E vão tentar agora por vias legais. Talvez, não sei, vamos ver. Não se questionam os acordos, Jacira, que eu saiba, lá no Congresso há vários questionamentos sobre os acordos assinados pelo Bosta. Só que nenhum deles até hoje foi para plenário. Alguma coisa acontece lá dentro. Deputados e senadores do PT já entraram, aliás, não só do PT, do PSOL também, com questionamento sobre esses acordos, tentando anular esses acordos. Mas não vão para frente. Por quê? Desculpe, eu não sei. Concordo com você, Jacira, em gênero, número e grau. Não dá para ficar elogiando o Biden porcaria nenhuma. Esse cara é tão safado quanto o outro qualquer, como foi o Obama, como foi todos eles. Aliás, olha, gente, você falou, por que para nós aqui tudo que vem de lá é bom? Talvez nem todos aqui tenham ouvido ainda eu falar, eu contar essa história. Um ou outro aqui já ouviu eu contar essa história. Jacira, eu tenho uma filosofia muito tranquila. Eu acho o seguinte, entre o sul do Canadá e o norte do México, devia existir um grande canal oceânico ligando o Atlântico ao Pacífico, porque, olha, tudo ia ser melhor no mundo, cara. O transporte internacional, as navegações, tudo, a economia internacional ia crescer rapidinho. Assim, entre o sul do Canadá, o norte do México, faz um canal e liga os dois oceanos. Para mim, era a melhor coisa do mundo. Não é que eu tenha raiva dos Estados Unidos, não. Onde é que nós erramos? Jacira, eu acho que nós erramos, sinceramente. Já conversei isso com o Carlos várias vezes, já conversei isso com o Ponciano várias vezes. Eu acho que não só o PT, mas a CUT errou quando parou de fazer formação. Desde a década de 90, nós paramos de fazer formação entre os nossos militantes. A CUT nunca mais fez, o PT nunca mais fez. Tem a Fundação Perseu Abramo. Isso é formação? Quem faz um curso da Fundação Perseu Abramo? Formação é um negócio de base, pô. Você ir lá para
para a associação, para a comunidade, para dentro do sindicato, fazer formação. Luzia, olha, você me pediu uma coisa que eu já comecei tem uns 2 ou 3 anos. Ainda não eu mesmo ainda não cheguei a um acordo, porque eu ainda não vi essa diferença. Estudar a diferença entre os democratas e os republicanos lá nos Estados Unidos. Na verdade, eu não posso estudar um negócio que eu não consigo enxergar. Eu não vejo essa diferença. Para mim, é a mesma porcaria. Eu estou tentando. Luzia, eu juro para você, eu estou tentando entender. Está difícil, hein? Sindicatos e associações, Luzia, dão total. Mais do que nunca. Gente, eu já contei para vocês essa história. Eu entrei para o PT. Não seria as associações de cada categoria pressionar os sindicatos, né? Não, exatamente. Por isso que eu botei associações e sindicatos. E não só por categoria, as associações de moradores. Sim. Que nós abandonamos isso. Associação de favela, nós abandonamos. Eu entrei para o PT em 1978, não porque eu sou um cara que adora o partido, eu não acho que o partido vai mudar coisa nenhuma. É que eu acho que o PT ia servir de reflexo do movimento, dos sindicatos, das associações. Eu queria um partido que fosse, como nós dizíamos na época, a caixa de ressonância do movimento social. Ou a gente retoma esse caminho através dos sindicatos, das associações profissionais. Eu ainda continuo aqui trabalhando com umas 5 ou 6 associações profissionais pela internet. Trabalho com 5 ou 6 diariamente. Faço jornal para eles, faço informativo, analiso documentos que eles me mandam. E se a gente não fizer isso, acho que o futuro está mesmo muito curto mesmo. Desculpe, mas está muito curto. Próximo bloco, Carlos. Bom, pessoal, são 10 para as 9. Eu peço ao meu amigo, o professor Rogério, ao companheiro Jorge, a professora e amiga Maria Luísa, o Eduardo, que infelizmente sejam protocolares em suas perguntas, em função dessa questão técnica, tá? E aí dá para o Ernesto responder em 5 minutos. Rogério, por favor. Ótimo. Vou procurar ser o mais breve possível. O Ernesto colocou questões relevantes a respeito do processo político da América Latina no momento. Estamos passando uma fase importantíssima, uma guinada rumo às lutas populares, aos partidos políticos de esquerda que estão se movendo de maneira espantosa. Sobretudo, é bom realçar que o Ernesto colocou muito essa questão da Colômbia, do Chile e também e do Peru, também, que nós devemos lembrar que está em processo eleitoral. Sem dúvida, o caso chileno é muito relevante. Que nós temos aqui agora a eleição que ocorreu com a Prefeitura de Santiago, a Iracy Hasra foi eleita do Partido Comunista chileno, foi eleita prefeita da capital do país, Santiago, e ainda a presença relevante do presidente Sérgio Daniel Adler, que foi eleito pelo terceiro mandato para a prefeitura de Recoleta, e que é favorito, é um dos favoritos, para ser o próximo presidente na eleição que vai ser realizada no mês de novembro. E no Peru nós temos ainda o Castillo, que é um professor que com bases populares importantíssimas no Peru, e que é o favorito, está em primeiro lugar, na frente da filha do Fujimori. Mas é uma luta difícil no momento, mas está na frente. E tem um caso dramático da Colômbia, que inclusive foi colocado aí muito bem pelo Ernesto,
que está em lutas há 3 semanas, em grandes movimentos e grandes lutas sociais nas ruas de todas as grandes cidades do país, como sendo, inclusive, alvo de massacres, de perseguições por parte do governo, por parte das tropas do governo, mas o que vem acontecendo na Colômbia é algo espantoso que lembra o que aconteceu no Chile. Né? No Chile, nós tivemos também, ao longo de diversos meses, movimentações de ruas que desaguaram no processo da nova Constituinte, da nova Constituição do país, e com esse resultado eleitoral agora recente. Então, nós temos aí na América Latina, ao contrário do Brasil, onde as massas, há movimentos populares para enaltecer pessoas irrelevantes e que merecem apenas ficarem nas crônicas policiais. Entendeu? Nós temos na Colômbia uma grande movimentação popular, particularmente com a participação da juventude, entendeu? E que são vítimas de um verdadeiro massacre. E é bom lembrar, portanto, que nós temos aí esses 3 acontecimentos realçados, colocados pelo Ernesto. Entendeu? E é bom lembrar também que a imprensa brasileira, a mídia hegemônica, não está falando praticamente nada desses assuntos. Absolutamente nada. Basta entrar na UOL, Folha de São Paulo, Globo, GI, vai por aí afora, nada se comenta. É um total desconhecimento desses processos políticos da América Latina. Por isso que eu recomendo, eu tenho certeza que o mundo já deve estar atento a isso, eu recomendo, tentando aqui trazer uma colaboração para a aula do Ernesto, que colocou essas questões que são relevantes, recomendo acessar a Telesul. De acordo com o lema da Telesul, Nuestro Norte es el Sur. Então, o destino da Telesul é a América Latina e o Caribe, o sul, entendeu? Do continente. E a Telesul, infelizmente, não é acessível, entendeu? Não é TV aberta aqui no Brasil. E tem a dificuldade para a maioria das pessoas. Mas pode ser acessada pelo YouTube e está fazendo uma espetacular, uma magnífica cobertura da Colômbia, do Chile, do Peru, diariamente. Então, para ficar bem informado de maneira crítica, de maneira consciente desse processo, eu recomendo a Telesul. Para uma leitura realmente, certo? Eu não vou me alongar mais por causa do tempo. Então, eu gostaria de colocar essas questões aqui para o Ernesto. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, companheiro. Por favor, Jorge. Oba. Eu queria colocar alguns pontos para responder essa pergunta. O PT vai derrotar Bolsonaro, e até de uma forma otimista, como eu estou olhando isso. Eu acho que o Bolsonaro vai, mais uma vez, seguir Trump, né? Se nada for diferente, essa eleição acontecer de diferente agora, essa eleição vai estar entre Lula e Bolsonaro, não tem espaço para uma terceira via. E a gente percebe pelas pesquisas, principalmente Datafolha, saiu agora, o derretimento do Bolsonaro, né? Eu não vejo como o Bolsonaro dá a volta nesse derretimento. Eu acho que a economia vai derreter cada vez mais com esse ultraneoliberalismo. Eu não vejo nenhuma condição de recuperação da economia, né? E eu vejo muita gente abandonando o Titanic, né? Abandonando o barco, né? Eu vejo o Centrão conversando com o Lula, hoje até o Fernando Henrique, né? As igrejas já estão abandonando o Bolsonaro, parte do empresariado, até a PF. Hoje saiu uma matéria que a PF está dividida, né? Quando o Bolsonaro colocou o delegado lá chefiando a PF e tal, eles se dividiram lá e estão pesquisando, fazendo
investigações em cima de ministros e tal. Então, eu acho que eu vejo muita coisa que me traz esse otimismo de achar que o Bolsonaro vai seguir mais uma vez o Trump, né? E eu acho que a nossa preocupação hoje não é só ver isso, é olhar um pouquinho mais adiante, começar. Eu acho que o PT tem que começar a pensar em governo, em governar e não repetir os erros que aconteceram no último governo e que tornou muito fácil derrubar a Dilma, né? Eu queria só acrescentar isso e queria uma explanação só sobre isso. Obrigado, companheiro. Obrigado. Professora Maria Luísa, a última pergunta. Olá, boa noite. Bom, já que o assunto aqui é PT, mas antes eu quero dizer uma coisa. Sabe, Ernesto, eu fiquei muito feliz do Brasil não ter sido aceito na OCDE, né, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os 37 países mais ricos do mundo, inclusive é chamado Clube dos Ricos, porque seria um desastre monumental. Todas as possibilidades que a gente tem como país em desenvolvimento de ter flexibilidade nas negociações iam para o brejo, nós íamos ser considerados países no patamar dos ricos. Então, ia ser mais um gap, mais uma diferença brutal que ia nos atolar ainda mais e aumentar o garrote. Eu achei ótimo o Brasil não ter aceito na OCDE e nossos governos deviam se preocupar com isso, né? E não permitir essa estultice. Agora, a minha pergunta, na verdade, é para o Ari, já que o assunto aqui é PT. Por que o PT não consegue criar uma rede informacional, né, sabendo da importância disso numa disputa política acirrada? Minha pergunta é para o Ari. Obrigada. Ari, vamos fazer assim, então, Ari, dado pouco tempo, se você puder responder a professora Maria Luísa, você responde, depois o Ernesto responde a todos e conclui a apresentação. Eu tenho uma resposta rápida. Está escutando? Ok? Ok? Ok. Tem uma resposta rápida, é histórica, inclusive. Por alguma razão, é só quem é do PT mesmo, quem conhece o PT, que tem essa... Por alguma razão, internamente, o PT não acredita em determinados movimentos. É uma coisa meio estranha, não sei, é uma coisa meio estranha. Quer dizer, nós temos uma capacidade interna, um conhecimento, uma reserva de conhecimento interno dentro do PT que é impressionante. Quando a gente tenta mexer em qualquer assunto, a gente consegue mobilizar colegas de todo o Brasil, universidade, a gente consegue fazer tudo. Nessa área de informática, nós tentamos, por dois lados, um pelo lado da informática científica, né? a CIT, a CETEC, e o técnico, o pessoal de capacidade técnica, o pessoal de chão de fábrica na área da informática. Todos os dois movimentos, todos os dois grupos se movimentaram para tentar criar essa estrutura, e tinha essa estrutura, né? É assustador como internamente o PT não aceitou. Um dia o PT fez uma grande compra de equipamento e se juntou à Microsoft. Isso matou todo mundo, saiu todo mundo correndo para todo que foi lado. Quer dizer, nós não conseguimos convencer a direção, e a direção achou mais simples, mais barato, mais rápido, mais isso, se fazer um grande acordo com a Microsoft. E não sei se vocês vão lembrar, mas todo o diretório do PT, inclusive o nosso diretório zonal, recebeu um equipamento, lá, um computadorzinho, tal, fruto desse tipo de trabalho. E aí acabou, a gente não conseguiu caminhar com isso. É uma questão a ser discutida com a direção, por que é que tem essa dificuldade. Vamos dizer assim, os meios técnicos nós temos e o conhecimento nós temos. É óbvio que nós temos, é óbvio. Mas nós não conseguimos. Obrigado, Ari. Obrigado. É difícil derrubar qualquer governo, né? É mais difícil. É verdade. Ernesto. Oi.
olha só. Bom, Rogério, eu só boto uma pimentinha a mais no que você falou sobre a América Latina. Até ontem eu comentei isso com os companheiros lá do canal Resistência. É o papel, finalmente, o retorno dos nossos povos originários ao panorama na América Latina. No Chile, os mapuches tiveram um papel importante, e, se eu não me engano, estão com 7 cadeiras, os mapuches, na nova Assembleia Constituinte. Estão com 17 cadeiras, Ernesto, 17. 17? 17 cadeiras. Melhor ainda. Então, isso é muito importante. Olha, na Venezuela e na Bolívia, principalmente na Bolívia, o papel dos povos originários é importantíssimo. Vocês lembram da Guerra da Água, quando os povos originários desceram de Cochabamba e impediram a privatização da água? Agora, lá na Colômbia e no Peru, são os povos originários. Quem bloqueou as estradas na Colômbia foram os povos originários. Eu acho que nós estamos com um fenômeno interessante para estudar na América Latina. Rogério, a Telesur, há muito tempo eu venho incentivando o pessoal a ver mais a Telesur. A Telesur tem o canal na televisão e tem também na internet. Você pode ler o dia inteiro notícias da Telesur. Aliás, ao complemento que você falou, Rogério, não sei, provavelmente você conhece muito bem, eles só não têm televisão, mas tem um outro canal na internet que todo dia eu visito 2, 3 vezes. É o Prensa Latina, cubano. Prensa Latina é fantástico. É genial. Eu sempre pego muita coisa lá do Prensa Latina. Eles têm o Twitter e tem o Telegram também. Twitter e Telegram, que é muito bom acompanhar, eles estão sempre atualizando. Eu acompanho. Mas em espanhol também. Tem também o canal RT, que eu não falei, que é Russia Today, Rússia hoje, né? Que é muito bom em espanhol. Pois é, eu também. Todo em espanhol, direto e mas em espanhol, só no noticiário da América Latina. É isso aí que eu faço 4h30 da manhã, por isso que eu acordo 4h30 da manhã. Eu dou uma viajada desse pessoal todo. Bom, já que é para dar sugestão, o Sputnik também, viu? Muito legal. E o Sputnik agora está com a página do Brasil, Sputnik Brasil. Isso. Muito bom, muito bom. Jorge, as 2 primeiras nós já estamos concordando. Quer dizer, será que o Bosta vai seguir os passos do Trump? Provavelmente, mas a gente só não pode, eu acho, Jorge, que a gente não pode deixar isso. Não. Sabe aquele negócio? É destino. É do destino. Ele vai. Não, olha, se a gente chegar a essa conclusão, não, porque está todo mundo abandonando o Bosta, ele vai perder mesmo. Se a gente parar de trabalhar, eu não sei, não. Eu tenho cá minhas dúvidas. O PT pensa em fazer um governo diferente, Jorge? Porra, tomara que pense, cara. Eu gostaria muito. Por isso, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais nesse nosso grupo aqui, trabalhar em outros grupos do PT, entendeu? Para o PT começar a pensar um pouco lá na frente, sabe? Pensar no futuro, pô. Não ficar olhando para o próprio... Eu tinha um amigo meu, acho que muitos de vocês, eu vi, já passei do tempo, né? Lembra dele, um cara que, pô, eu gostava muito dele, eu esqueci agora o nome dele, faleceu já. Ernesto, tem um dito muito conhecido que diz que o homem é o único animal que pisa na mesma pedra 2 vezes. Vito Gianotti. Todo mundo conheceu o Vito Gianotti. Vito Gianotti dizia o seguinte: o cara fica sentado, olha para o próprio umbigo e diz: oh, como meu umbigo é bonitinho, meu umbigo é o mais bonito do mundo. E não sai disso. Jorge, o PT tem que parar de dizer que o próprio umbigo é muito bonito. Entendeu?
Vamos sair desse negócio. Maria Luísa, obrigado pela força aí. Essa questão do OCDE, para mim, era fundamental. Entendeu? Ainda bem que não entramos nesta porcaria, esse engano, esse conto da carochinha, OCDE. Bom, e por que o PT não cria uma rede? O Ari já respondeu, e eu dei aquele meu exemplo quando eu participei do tal encontro em 1988, e nós não conseguimos criar um jornal da CUT, um jornal nacional da CUT. É um absurdo. Agora, imagina do partido. Se da central sindical nós não conseguimos, imagina de um partido a dificuldade que é. Gente, Ernesto, nós temos um exemplo muito bom, pegando o teu embalo aí, a página 12 de Buenos Aires, página 12, muito bom. Foi criado nessas bases. Todo o pessoal do Partido Comunista, da esquerda, que foram demitidos de todos os jornais, se juntaram num determinado momento e criaram o Página 12, que hoje é o jornal. Aliás, para o Carlos poder fechar, eu citei aqui alguns jornalistas estadunidenses que eu admiro muito. O David Brooke, de vez em quando, bota a matéria lá na página 12. Pode procurar, de vez em quando tem matéria do David Brooke no página 12. Entendeu? Noam Chomsky também, de vez em quando, sai matérias dele no página 12. Eu acho fantástico. Carlos, agora é com você, meu companheiro. Ernesto, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa a todas e todos os companheiros, porque o meu vídeo está desestabilizando a minha conexão do Zoom. Por isso que eu estou apenas com o áudio, tá ok? Queria parabenizar o Ernesto, não só pela aula, Ernesto, mas eu sei que você fez um investimento que não foi trivial para estar discutindo alguns aspectos importantes sobre a derrota do Trump. Mais do que isso, analisando essa derrota do ponto de vista não só do Brasil, mas da própria América Latina, e isso, de alguma maneira, até dominou os debates com os nossos companheiros e companheiras. Então, queria lhe parabenizar pela sua apresentação, desejar a todos e todas uma boa noite e lembrá-los que na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a 11ª aula, que será ministrada pela professora Marília, sobre a crise do neoliberalismo no Brasil. Então, aguardamos todos vocês na próxima quarta, e até lá, moçada. Ernesto, mais uma vez, meus parabéns, camarada. Valeu, muito gente. bom. Valeu. Boa noite a todos e todas. Até logo. Boa noite. Valeu, gente. Ernesto, o umbigo do PT é o mais bonito, Ernesto. Interrompendo a gravação. Eu também estou